Olá, pessoal! A gente vai resolver o exercício número 14, que é da UFRGS 2017, e ele fala que os pontos A, B, C, D, E e F determinam um hexágono regular de lado 1, tal que o ponto A tem coordenadas 1 e 0 e o ponto D tem coordenadas menos 1 e 0, como da figura. E ele fala... O resto da pergunta está aqui em cima. Ele pede a equação da reta que passa pelos pontos B e D. Então, a primeira coisa que eu vou fazer aqui é... Ele quer uma equação, né, que passa pelo ponto B e D. Então, a gente vai desenhar essa reta. Oxi! Aí, tá, só que pra gente achar essa equação da reta, a primeira coisa que a gente precisa é saber quais são as coordenadas de B, tá? Então, pra fazer isso, nós vamos fazer o seguinte. O que a gente sabe? Eu sei que esse lado aqui vale 1, certo? E eu sei que esse hexágono é um hexágono regular. Isso é muito importante. Por que isso é muito importante? Porque se ele é regular, todos os ângulos internos têm a mesma medida, tá? Então, só para vocês entenderem, eu vou desenhar um hexágono aqui, não tão bonitinho quanto esse, mas em matemática... A gente sabe que a soma interna dos ângulos de qualquer triângulo vai dar sempre 180, tá? Então, qualquer triângulo, somou os 3 ângulos, 180. E toda figura a gente pode dividir em triângulos. A fórmula da soma dos ângulos internos vem daí. Então, no caso do hexágono, vai ter 4 triângulos. Ou seja, se eu pegar 180 e multiplicar por 4, que vai dar 720, é a soma de todos os ângulos internos do hexágono. Nesse caso, eu tenho 6 ângulos, né? Então, porque é um hexágono, 6 lados, 6 vértices, 6 ângulos. Se a gente dividir por 6, vai dar 120 graus cada ângulo. Ou seja, deixa eu mudar a corzinha aqui. Aliás, deixa eu fazer uma coisinha antes. Vamos tirar esses escritos daqui, que, né, não dá, a gente precisa de espaço para resolver. Se eu sei que cada ângulo interno é 120 graus, eu sei que aqui mede 120, aqui mede 120, aqui mede 120, aqui mede 120. Só que esse ângulo aqui, ó, ele inteiro mede 120, mas só esse pedacinho aqui, ó, vai medir 60. Por que vai medir 60? Porque é regular, então o eixo X vai funcionar como se fosse uma bissetriz, tá? Então aqui tem 60. Oxi. Se eu traçar uma reta aqui formando 90 graus, eu vou ter um triângulo assim, ó. Aqui medindo 60, aqui mede 1. Aqui eu tenho a altura, que é Y, e aqui eu tenho X, né, que é o tamanho. Observação importante. Se eu achar o valor de Y, automaticamente eu vou estar achando o valor de Y aqui, ó. Isso aqui é igual a isso aqui. Então, eu vou estar achando já a coordenada Y, mas eu não vou estar achando a coordenada X. Por que eu não vou estar achando X? Porque eu vou estar achando esse pedacinho aqui, ó. E a coordenada X não é esse pedacinho, é esse pedacinho aqui, ó. Só que eu sei que o verde escuro mais o verde claro dá 1. Ou seja, a gente vai conseguir achar a coordenada X pegando 1 menos esse xzinho, né, aqui, que vai ser a parte verde escura. Tá? Então, vamos continuar. Aqui tem 90. Vamos voltar um pouquinho lá nas leis trigonométricas, 9º ano, tá?
Esse ângulo de 60 graus, ele determina quem é o cateto oposto e quem é o adjacente. Então, tanto x e y são catetos, tá? Vamos fazer de outra cor, vamos fazer de amarelo. Então, esse aqui é um cateto, esse aqui é um cateto. O x é cateto adjacente, porque tá junto, tá formando o ângulo. E o y é oposto, que tá oposto ao ângulo. Por que isso é importante? Porque eu sei que seno é cateto oposto, que no caso é y, sobre hipotenusa, que é 1. E a gente tem tabelado, seno, cosseno e tangente 60. Para quem tem alguma dificuldade com isso, canta aquela musiquinha. 1, 2, 3, 3, 2, 1. Eu sei que a voz é ruim, viu, gente? Todo mundo sobre 2. E raiz para todo mundo, menos para quem é 1, né? Quando você faz a tabela, você vai ter a linha do seno e do cosseno, né? E você vai ter os ângulos de 30, 45 e 60. Eu não vou fazer a tabela aqui, tá? Contudo, seno de 60 é raiz de 3 sobre 2. Ou seja, isso aqui é igual a raiz de 3 sobre 2. Não precisa nem fazer a regra de 3, porque como aqui embaixo é 1, o y vale raiz de 3 sobre 2. Ok, acabou. Então, seno, cateto oposto sobre hipotenusa. Cosseno, vamos apagar isso aqui, só para a gente ter um espaço, senão vai ficar muito desorganizado, não que já não esteja. Vamos fazer de azul. Então, seno, cateto oposto sobre hipotenusa. Cosseno, no caso 60, né? Cateto adjacente, que é x, sobre hipotenusa. E o cosseno de 60 vale pela tabela 1 sobre 2. Ah, facilitou a nossa vida, né? Se vale 1 sobre 2, vale meio. Observação. Como isso tudo aqui vale 1, se aqui vale meio, que é 0,5, a outra parte também vale meio, que é 0,5. Ou seja, achamos as coordenadas de x e y. Então, o ponto B, ele vai ser 1 sobre 2, que é x, e o y vai ser raiz de 3 sobre 2. Tá, achei B, mas eu não achei o que precisa, tá? Ele pediu a equação da reta. O D tem coordenada menos 1 e 0. Então, o D tem coordenada menos 1 e 0. E para achar a equação da reta, o que a gente tem que fazer? Vou apagar isso aqui. Primeiro, achar o coeficiente de inclinação, tá? Primeira coisa, falei em equação da reta, coeficiente de inclinação. O coeficiente de inclinação, pessoal, ele é M igual. Eu sempre falo para os meus alunos que a primeira coisa é nomear x1, y1, x2, y2. Então, a gente vai fazer assim, ó, x1, y1, x2, y2. Porque na fórmula tem x1, y1, x2, y2, e aí fica mais fácil você ver, que senão você pode confundir. Porque, por exemplo, o coeficiente de inclinação, ele é y1 menos y2. Na pressa de fazer, você pode pegar o valor de x sem querer, por exemplo. Então, tem que tomar cuidado. Então, a fórmula é do coeficiente de inclinação y1, que é raiz de 3 sobre 2, menos y2, que é 0, sobre x1, que é 1 sobre 2, menos x2. Só que x2 é negativo, menos com menos é mais. Aqui, raiz de 3 sobre 2 menos 0 é raiz de 3 sobre 2. 1 sobre 2 mais 1 vai dar 3 sobre 2. Como é divisão de fração, a gente conserva a parte de cima, que no caso é raiz de 3 sobre 2, e multiplica pelo inverso da segunda, que vai ser 2 sobre 3. Então, eu posso cortar e a resposta vai ser raiz de 3 sobre 3. Para quem quer saber como que eu fiz a soma embaixo, tão rápida de 1 sobre 2 mais 1, é só pensar o seguinte. O número 1 é como se fosse 2 sobre 2.
Porque 2 dividido por 2 é 1. E quando a gente faz soma de fração, eu somo o numerador com o numerador e conservo o denominador. Então, eu somo 2 mais 1, que é 3, e conservo 2, por isso que fica 3 sobre 2. Toda vez que você for somar com um número inteiro, você vai ter que fazer essa jogada, ou fazer MMC, tá? Bom, achei o coeficiente de inclinação. Vamos colocar na equação da reta, né? Aí, observação. Quando a gente vai colocar a fórmula do ioiô, a fórmula é assim, ó. Y, para esse ioiô, menos y0 igual a m, que é o coeficiente, x menos x0. Esse zero, essa bolinha, é porque você pode escolher tanto o ponto B quanto o D, ou seja, tanto 1 quanto 2. Eu vou escolher o 2, porque né, não tem raiz, não tem fração, muito mais fácil de lidar. Vou escolher ele, mas tanto faz, o resultado final é o mesmo. Então, vai ficar assim, ó, y menos y2, porque eu escolhi o 2, que é 0. Facilidade. O m é raiz de 3 sobre 3. X menos o x0, que é o x2, é menos 1. Então, menos com menos, mais 1. Olha que gracinha. O 0 eu posso ignorar, porque não faz diferença somar e subtrair 0. E a minha equação, a única coisa que eu preciso fazer é a distributiva, que é raiz de 3 sobre 3 vezes x, que é raiz de 3 sobre 3 vezes x mesmo, que não tem como fazer nada, né? E vezes 1 vai continuar a raiz de 3 sobre 3. Essa é a minha equação da reta. Esse exercício é um pouquinho complicado, entre aspas, né? Porque ele exige um coeficiente de conhecimento, de trigonometria, tá? Para poder achar as coordenadas de B, para poder, assim, então, fazer a equação da reta. Ou seja, dá um trabalhinho bom, né? Mas, enfim. Lembrando que quando pede a equação da reta, a gente sempre dá a equação da reta reduzida, tá? Ou seja, não é só substituir e deixar assim, não. Eu tenho que substituir, ó, eu tenho que fazer a distributiva, se tivesse valor aqui, onde está menos 0, passar da esquerda para a direita e deixar o y isolado direitinho, tá? Então, só para relembrar o que a gente fez. A gente teve que achar o ângulo aqui, né, embaixo. Na verdade, qualquer um dos dois daria certo, mas esse de baixo, a gente tem certeza que é 60 graus. Achar as coordenadas de B por trigonometria. Depois, aplicar coeficiente da reta e equação da reta para poder chegar no resultado final.